Glória a vós, Senhor. Iniciando a nossa reflexão, eu tenho usado na capela antes, um pouco uma brincadeira, mas que parte da experiência, praticamente, se não de todos, uma grande maioria de nós, sobretudo as pessoas de mais idade. Quem que, tendo uma horta, tendo jardim, não pegou já um ramo de alguma planta para fazer uma nova planta? Nos tempos passados, hoje em dia muda de tudo lá na agropecuária, né? Só pega e já está produzindo fruto e está rápido e está fácil, né? Mas tempos passados, era comum as pessoas iam visitar as outras, via lá uma árvore, uma flor interessante, ou uma planta medicinal interessante. Ah, me arruma um galinho. E aí juntava lá um punhado de coisa, levava, plantava, e assim fazia sua hortinha, fazia sua medicina em casa, sua farmácia. Agora eu pergunto, o que é que o padre quer dizer com isso? Não é só recordar o passado e nem contar a história. Na verdade, a primeira leitura, Deus fala exatamente disso. Olha só. Eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos arrancarei um broto, e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. O que se passa? O povo de Israel estava no exílio, na Babilônia. Não tinham obedecido a Deus, não ouviram os profetas, não praticavam a justiça, muito pelo contrário, abandonaram a Deus, abandonaram a justiça e faziam todo tipo de maldade. Chegou um ponto que Deus disse, agora não dá mais. Então, como castigo, para o exílio. Só que lá no exílio, se deram mal, claro, exílio é exílio. Estavam na condição praticamente como que escravos. E por isso, perceberam a sua situação. Estavam como que uma árvore que secando. Já não tinham mais esperança. Não tinham mais ânimo para nada. Então Deus, por meio do profeta, usa esse simbolismo. Eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto dos seus ramos, arrancarei um broto, e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Então, o povo entendeu. Significa que Deus mesmo se compromete em reconstruir o seu povo. O cedro era famoso no Antigo Testamento, sobretudo chamado cedro do Líbano. Eu não conheço muito de plantas, mas é uma planta majestosa, alta, forte. E por isso, quando se queria falar de um grande reino, Egito, Babilônia, Síria e o próprio Israel no tempo de Davi, se usava o simbolismo do cedro para representar a grandeza, o esplendor, a majestade. Então, vou tirar um galho da copa do cedro e vou plantá-lo sobre o monte de Israel. Em outras palavras, Deus se compromete em reconstruir o seu povo e fazer de Israel uma grande nação. E Deus é fiel. Deus cumpre a sua palavra. De fato, libertou o povo que voltaram para Israel. Reconstruíram o templo. Só que não foram fiel a Deus. É por isso sempre dominado pelos estrangeiros. Por quê?
não eram obedientes à lei de Deus. Pois bem, o mesmo simbolismo, de uma forma diferente, porém, Jesus utiliza no Evangelho para anunciar o reino de Deus. Não o broto que é tirado de uma planta e replantado, mas a semente. A semente. Duas parábolas referentes à semente. A primeira, o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra, ele vai dormir e acorda, noite e dia, e sem saber como, a semente germina, cresce, produz fruto. É verdade que nós, de um modo geral, conhecemos um pouco as técnicas. Precisa terra fofa, terra boa, precisa terra adubada, precisa calor e umidade. Pronto. Preparou o terreno, adubou, colocou a semente, se chove, com a umidade e o calor, a planta germina e cresce, e produz frutos. Por outro lado, a outra parábola, o grão de mostarda, a menor de todas as sementes, mas quando planta se torna a maior de todas as hortaliças. Em outras palavras, é assim o reino de Deus. Nós pensamos um reino majestoso, grandioso, esplendoroso. Não. Jesus não comparou o reino dos céus como um cedro, ou um cedro gigante. Não. Jesus comparou o reino dos céus como a mostarda. A mostarda. Não significa de pouca importância. Não significa tampouco pequenez. Mas significa que nós não devemos pensar o reino de Deus em termos de triunfo, de grandeza. O reino de Deus já está no meio de vós. São Paulo, o reino de Deus não é comida e bebida, mas é justiça e paz. Então, não devemos pensar o reino de Deus em termos de triunfo, de glória, mas pensar naquilo que ele realmente é, a presença de Deus em nossa vida, justiça entre todos, reinando o amor, e a paz triunfará em nossos corações. Por outro lado, a primeira leitura que fala da semente lançada, dorme e acorda dia e noite, o homem não sabe como isso acontece, a semente germina, cresce e produz fruto, mostra claramente que o reino de Deus depende, antes de tudo, de Deus. De Deus. Às vezes a gente se preocupa tanto com as forças puramente humanas. É justo que nos preocupemos. Sim. Aliás, quantas vezes rezamos pelas vocações? Aliás, o próprio Jesus disse, né? Pedi ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Como se diz, precisamos da mão de obra. Precisamos de semeadores que semeiam a palavra de Deus. Mas não esqueçamos que o efeito ou o fruto depende, antes de tudo, de Deus mesmo. Quem já não terá ouvido o dito popular, faça a tua parte que Deus faz a dele? Deus faz a sua parte. É interessante, Deus faz a sua parte, mesmo que nós não façamos a nossa. Só que tem uma diferença. Deus sempre faz a sua parte. Só que,
se nós fizermos a nossa parte, nós sentiremos em nossa vida os efeitos, os frutos da presença do reino de Deus em nós. Por outro lado, se não fizermos a nossa parte, Deus continua fazendo a sua. Só que nós não experimentaremos em nós os frutos da presença do reino de Deus. Por isso, segunda leitura, a segunda parte, também nós empenhamos em ser agradáveis a Ele, isso é, a Deus, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado nossa morada. Todos nós teremos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo do que tiver feito ao longo da vida corporal. É comum até dizermos, né? Temos que prestar conta a Deus de nossa vida. É exatamente o que diz São Paulo. É exatamente isso. Por isso, fazer a nossa parte é o nosso esforço, é o nosso empenho para que a graça de Deus possa encontrar em nós uma morada, possa produzir frutos, porque a semente encontre uma terra boa e produz muitos frutos. É verdade que em nossos dias talvez não se fale muito de juízo, mas por outro lado, eu acredito que ninguém ignora que todos nós, como diz São Paulo na segunda leitura, teremos que comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, mas para cada um receber a recompensa, prêmio ou castigo do que tiver feito nesta vida. E oxalá tenhamos nos esforçado tanto, tenhamos feito tanto a nossa parte, que Deus, realizando a sua obra, faça com que todos nós, a seu tempo, participemos da ressurreição e da vida plena junto de Deus. E o que vamos fazer? Não precisamos inventar, basta vivermos na sinceridade a nossa fé. O amor fraterno, a nossa vida de comunidade, o nosso louvor a Deus, como rezávamos no Salmo, e muito bem cantado, parabéns, gostei de ouvir, e de rezar também, né? Como é bom agradecermos ao Senhor. Que pena que tanta gente ainda não percebeu isso. Tanta gente não descobriu a maravilha de reunir-se na missa dominical, ou no sábado à noite, ou no domingo, que quer que seja, para juntos agradecermos ao Senhor. Sim, isso é fazer a nossa parte. Crer, viver no amor e agradecer, louvar, bendizer a Deus. Não precisa mais nada. Quando chegar o dia que Deus bater à nossa porta, que a morte não seja motivo de preocupação nem de medo para ninguém, mas seja motivo da alegria. Como reza o Salmo, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sim, peregrinos que somos neste mundo, marchamos, caminhamos rumo à casa do Senhor, que é o céu. E então, renovados, cheios de confiança, aliás, São Paulo repete essa palavra, estamos cheios de confiança e bem lembrados que quanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor. E repete, mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. A seu tempo, não precisa pressa. O céu está lá, de lá ele não sai. Mas o que importa, cheios de confiança, cheios de esperança, cheios de fé, cheios de amor e com o coração
exultante de alegria, bendizendo, louvando, agradecendo a Deus. Amém? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do